O texto para nossa meditação encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos 16 ao verso 18. A carta de um autor anônimo, mas sem sombra de dúvidas, pelo Espírito Santo. Hebreus, capítulo 2, versos 16 ao verso 18. Diz-nos assim a palavra de Deus: pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Pai, nesta hora tão sublime, onde a tua palavra há de ser ministrada no coração da tua igreja, eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ilumine, cative a nossa mente e o nosso coração, a fim de que possamos acolher a tua palavra, a fim de que possamos sermos renovados pela tua palavra, instruídos pela tua palavra, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, quando nós paginamos cada página do Novo Testamento, ou cada página da Escritura Sagrada, Cristo, o seu aroma, a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, a sua doçura e a sua força exalam das mesmas. Isto significa, amados irmãos, que a Escritura Sagrada é cristocêntrica, que ela aponta-nos para, que ela nos revela o nosso bendito Redentor, que o papel da mesma, a função da mesma é nos apontar para Cristo, é testemunhar de Cristo para a igreja e para todos os povos, línguas e nações, que Jesus, o Senhor, que Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que se fez carne e que habitou entre nós cheio de verdade e graça,
para nos conduzir à glória por meio de seu sofrimento e morte vicária. Quando falamos especificamente da carta aos Hebreus, essa realidade não foge da percepção que nós temos desta carta. Ela é uma carta especialmente cristológica. Ela é um tratado cristológico que nos revela tanto a divindade de nosso Senhor quanto a sua plena humanidade. Não nos esqueçamos que, quando este autor a escreveu para destinatários judeus, que haviam se convertido à fé em Cristo, e que muito provavelmente residiam em Roma, a capital do Império Romano, e que estavam apostatando da fé, estavam se divorciando, se alienando destas verdades a nós reveladas, não somente pelo nosso bendito Redentor, enquanto Deus encarnado entre nós, mas também pelos seus santos apóstolos que pregaram o Evangelho da graça, o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura, o Evangelho que redime, o Evangelho que nos conduz a uma nova vida mediante o poder de Deus revelado em Cristo. E, portanto, compelido pelo Espírito Santo, o autor sagrado quer revelar que seus destinatários, e por consequência a toda a igreja, a superioridade de nosso bendito Redentor, a supremacia de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele o faz mostrando claramente a partir das Escrituras que Jesus é tanto Deus quanto homem, que Jesus é Deus de Deus e que Jesus é plenamente humano. E para tanto, uma vez que ele escrevia para destinatários judeus, ele revela-lhes que Jesus é superior aos profetas do Antigo Testamento. Ele é aquele profeta para o qual todos os profetas do Antigo Testamento apontavam. Ele é o profeta dos profetas. Ele é superior aos anjos, porque conquanto os anjos fossem servos de Deus, Jesus é o próprio Filho de Deus. Ele é o Deus unigênito. Ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, Ele é verdade da verdade. Nas palavras do autor, no capítulo 1, versículo 2, Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Enquanto os anjos são criaturas, o nosso Senhor Jesus é o próprio Criador. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso bendito Redentor, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é superior a Moisés. As palavras de William Barclay, um pastor escocês, ele é maior que o maior, visto que, para os judeus, Moisés era considerado o maior dos profetas,
Mas aqui o autor sagrado nos revela no capítulo 3, inspirado pelo Espírito Santo, que Jesus é maior que o maior. Ele é o sumo pontífice, o sumo sacerdote. Ele é fiel e misericordioso. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é maior que Moisés. Ele é maior que Arão. Ele é maior que Melquisedeque. Ele é o Senhor. Aleluia! Para revelar e demonstrar a superioridade de nosso Senhor Jesus Cristo, a superioridade da sua obra em relação a todos aqueles ritos e sacrifícios que eram apenas sombras e apontavam para uma realidade vindoura e perfeita, que se consumou na pessoa bendita de Cristo Jesus. O autor sagrado revela que os cordeiros, os bodes, os touros, as rolinhas que eram sacrificadas no Antigo Testamento, não santificava absolutamente ninguém. Nem tampouco era capaz de conduzir filhos para Deus. No entanto, aqueles ritos, aqueles cerimoniais, aquelas figuras veterotestamentárias, apontavam para um bem supremo, que haveria de se revelar, e de fato se revelou, se consumou, não no derramamento de sangues de bodes e de carneiros, mas no derramamento do sangue carmesim de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos consumou uma salvação eterna, nos libertando do pecado, do juízo e da morte, para uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida diante de Deus, para a glória do seu santo nome. Capítulo 1 desta carta, ou deste sermão, porque para muitos a carta aos Hebreus é também um sermão, e de fato é um sermão poderoso, um sermão cheio da graça de Deus, um sermão cheio da sabedoria de Deus, um sermão cristológico, um sermão que aponta para Cristo, que ressalta a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo, do qual tudo diante dele, que fora revelado no Antigo Testamento, era apenas sombras. E assim, revelando a superioridade de Cristo, ele fala-nos com muita clareza, expondo uma verdade inerente ao Testamento, e expressa com muita clareza aqui nesta carta, no capítulo 1, acerca da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vemos com muita propriedade, no versículo de número 3, quando o autor, inspirado pelo Espírito Santo, falando acerca de Jesus, diz: eis que ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ainda, falando sobre a divindade de Jesus, o autor sagrado diz no versículo de número 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
No verso 5 ele diz: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui o autor sagrado enfatiza que nenhum dos anjos recebeu tão excelente nome quanto o nosso bendito Redentor. A nenhum dos anjos Deus o chamou de filho, mas aquele que estava com o Pai desde a eternidade, e que é a imagem visível do Deus invisível, a este o Pai chama de Filho. Ele é o Filho eterno de Deus. Ele foi o Filho na eternidade passada, Ele é Filho na eternidade presente, e Ele é Filho na eternidade. E Ele é o Senhor da glória. No capítulo 2, a ênfase do autor já não é mais na divindade de Jesus. A ênfase do autor sagrado agora passa a ser a humanidade de Jesus. E no texto que nós lemos, a porção do capítulo 2, que vai do verso 16 ao verso 18, o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, fala-nos do ápice do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus encarnado, a sua morte. E revela-nos aqui 3 razões pelas quais fora necessário que Cristo morresse, que Cristo padecesse pelos nossos pecados e em nosso favor. Primeira razão, está no versículo de número 16. Observem. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A primeira razão por que Cristo morreu foi para socorrer a descendência de Abraão. Mas permita-me, amado irmão, amada irmã, instruir-lhe com relação acerca quem são. É a descendência de Isaac, é a descendência biológica, é a posteridade biológica de Abraão? Certamente que não, amados. Lembremos-nos que o apóstolo São Paulo diz-nos, na carta aos Romanos, no capítulo 4, que filho de Abraão não é aquele que o é na carne, mas aquele que é no Espírito. Aquele que crê em Deus à semelhança de Abraão. Acompanhe comigo o texto bíblico na carta que o apóstolo São Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3. Aos Gálatas, no capítulo 3. Aos Gálatas, do capítulo 3, a partir do verso 6, diz-nos assim a Escritura Sagrada: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe fora imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você é um filho de Abraão. Aleluia. Todo aquele que crê à semelhança de Abraão é filho de Abraão. Todo aquele que creu como Abraão creu em Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Creu Abraão em Deus, e isso lhe fora imputado para justiça.
Abraão creu na palavra de Deus. Abraão creu na promessa de Deus. Deus houvera lhe prometido que ele seria pai de muitas nações, que a sua descendência seria como o pó da terra e como as estrelas do céu. No entanto, o mesmo Deus que lhe prometera tal descendência, pede para que o mesmo sacrifique o seu único filho. E diz-nos a Escritura Sagrada, em Gênesis capítulo 22, que ele levou Isaac, levando consigo feixe de madeira, um cutelo, subiu ao cume do Monte Moriá, ergueu o cutelo, e quando estava para imolar o seu próprio filho, Deus interviu, desde os céus, a voz poderosa, a voz graciosa, a voz prodigiosa de Deus, bradou então, e disse a Abraão, Abraão, não faça mal algum ao menino, pois agora eu sei que tu temes a Deus. Eis aí o cordeiro. E diz-nos o autor de Hebreus, capítulo 11, que ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho, porque cria que até mesmo da morte Deus poderia suscitar o seu filho. Queridos irmãos, o texto bíblico lido nesta noite, o texto da nossa apreciação, da nossa reflexão, fala-nos que Cristo morreu para socorrer a descendência de Abraão. Essa descendência que não tem origem biológica, origem étnica, mas que tão somente tem origem na fé. A fé que compeliu Abraão a obedecer a Deus. A fé que tem nos compelido a nos entregar inteiramente para Cristo, a nos render inteiramente para Cristo, vivendo não mais para nós mesmos, mas vivendo para aquele que por nós morreu e por nós ressuscitou. Louvado seja o nome de nosso bendito Redentor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz-nos o apóstolo São Paulo, ainda escrevendo agora aos Romanos, no capítulo 2, a partir do verso 25, ele diz: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Portanto, não é judeu quem o é exteriormente, nem é a circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, é aquele que o é no coração, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. A circuncisão, amados, era o sinal visível da aliança de Deus com o seu povo. Aqui o apóstolo São Paulo está dizendo que a verdadeira circuncisão não é aquela que é feita na carne, não é aquela que tem aparência externa, é aquela que é realizada
guardada no íntimo do nosso ser, é aquela que permeia o íntimo do nosso coração, é aquela que mortifica a nossa velha natureza e que nos transforma para uma nova vida mediante o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A circuncisão verdadeira não é aquela que é feita pelas mãos humanas. A circuncisão verdadeira é aquela que é feita pelo poder do Espírito Santo no íntimo do nosso coração. Arrancando o nosso coração de pedra e nos concedendo um coração de carne, um novo coração. E escrevendo nele a lei de Deus, para que a observamos, para que a obedeçamos, não mais na letra, na externalidade da lei, mas na implicitude da lei, vivendo e obedecendo-a em espírito e em verdade, para a glória e o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz-nos o autor sagrado: que Cristo morreu para socorrer a descendência de Abraão. William Hendrickson, um estudioso, comentando esse texto, ele diz que a palavra grega aqui, que seria boy, não é boy em inglês. A palavra grega que aparece aqui dá a ideia de correr mediante um grito, de correr mediante um clamor. Você já correu quando o seu filho de repente dá um grito e você corre apressadamente para socorrê-lo, para abraçá-lo? A ideia que está implícita aqui no texto, irmãos, é quando o autor diz que Cristo socorre a descendência de Abraão, é ele correndo, atendendo ao clamor do seu povo, atendendo ao grito desesperado da sua igreja. Quando nós estávamos imergidos no lamaçal do pecado, acorrentados por algemas de morte, desesperados ante a nossa condição e a nossa incapacidade de nos libertar por nossas próprias forças, Ele ouviu o nosso grito, Ele ouviu o nosso clamor, Ele ouviu o nosso pedido de socorro e nos atendeu, enviando o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Oh, aleluia! Impressionante, presbíteros, queridos obreiros, demais irmãos, é que o autor sagrado diz-nos no verso 16 que ele não socorre anjos. E certamente aqui se refere aos anjos caídos. Ele não socorre anjos, mas ele socorre a descendência de Abraão. Ele socorreu o Deni, quando algemado por correntes de morte, alienado de Deus, caminhando a passos largos para o inferno. Cristo socorreu. Como Ele socorreu a mim, vivendo alienado de Deus, imergido em meu próprio pecado, acorrentado por grilhões de condenação. Cristo ouviu o sussurro, o desespero da minha alma, imergida no lamaçal do pecado, e me arrancou do lamaçal do pecado, me transportou para uma rocha firme, a rocha da salvação, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como Ele atendeu o seu grito de socorro, como Ele atendeu o seu grito de socorro. Meu querido irmão, minha querida irmã,
internet. Ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele socorre o seu povo, ele socorre a sua igreja. Mas há uma segunda razão que o autor nos revela: porque Cristo morreu. Observe o verso 17. Por isso mesmo convinha que semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque Cristo morreu, meus queridos irmãos, para fazer propiciação pelos pecados do seu povo. Queridos irmãos, propiciar significa a ira de Deus. Significa, queridos irmãos, que quando Cristo padeceu na ignomínia do madeiro, ele levou sobre si a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós. É por isso que o autor, o evangelista São João, registra as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 3, verso 36. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. No entanto, quando ele se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, identificando-se conosco, tornando-se homem à nossa semelhança, tornou-se fiel e misericordioso sumo sacerdote. Fiel a Deus, diante do propósito salvífico, do plano eterno de Deus. O Filho foi fiel em todas as coisas, submetendo-se à lei, obedecendo-a com sua vida e morte de cruz, estando-nos uma justiça que nós jamais poderíamos alcançar pelos nossos esforços, pelos nossos méritos. Mas ele, como homem pleno, como o segundo Adão, incontaminado, imaculado, feito um pouco menor que os anjos por um pouco de tempo, por causa da paixão da sua morte. Ele levou sobre si o meu pecado. E nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 5, levou verdadeiramente sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e foi nas suas pisaduras que nós fomos sarados. Oh! Queridos irmãos, Cristo morreu para ser a nossa propiciação, para propiciar os nossos pecados, os pecados do seu povo. É por isso que o apóstolo São João, no capítulo 2 da sua epístola, no verso 1 e no verso 2, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não
somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. É por isso que o apóstolo São Paulo, cheio do Espírito Santo, escreve aos crentes de Roma, no capítulo 3, e o versículo 25, dizendo-nos: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Queridos irmãos, Deus puniu os nossos pecados em Cristo. Ele morreu a nossa morte. Ele sofreu a nossa ignomínia. Ele levou sobre si a nossa condenação, para que, morrendo Ele, tivéssemos vida. Para que, condenado Ele no madeiro, ignomínio, eu e você fôssemos libertados para uma nova vida em Cristo Jesus. Amaldiçoado no madeiro, eu e você fôssemos acolhidos e abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Terceira razão, porque Cristo morreu. Olha o verso 18 do capítulo 2. Verso 18 do capítulo 2. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por que Cristo morreu? Para socorrer os que são tentados. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu chamo a sua atenção para o texto de Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta. Sua primeira carta, a partir do versículo 12. São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. No entanto, não vos sobrevém tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá, vos providenciará o livramento, de sorte que a possais suportar. Percebam, queridos irmãos, ele foi tentado em todas as coisas, porém, em nenhuma das todas as coisas que ele fora tentado, em nenhuma delas ele veio a sucumbir. E é exatamente por isso, diz o autor sagrado, que como homem pleno, perfeito, que fora tentado
e triunfou, venceu, sobrepujou os ardis encantos da tentação. Ele pode nos socorrer em tempo oportuno. Ele pode erguer a sua mão graciosa e nos livrar do laço do passarinheiro. Pode nos livrar dos laços de morte que o tentador prepara dioturnamente ao rodear-nos. Mas nós podemos declarar nesta noite que assim como Cristo triunfou sobre a tentação, sobre o diabo, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, Ele é o nosso triunfo, Ele é a nossa vitória. Queridos irmãos, porque Cristo morreu? Para socorrer a descendência de Abraão. Porque Cristo morreu? Para acolher a sua igreja, propiciando os nossos pecados, porque Cristo morreu para socorrer-nos diante das nossas tentações. Que Deus em Cristo, muito